Oba! No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um quadro verde, uma escultura viva utilizando a planta chifre de veado. É um suporte fácil de fazer, utiliza poucos materiais e você vai poder pendurar aí na sua casa para decorar um cantinho especial. É claro que eu também vou te ensinar as dicas de cultivo do chifre de veado. Então fica comigo que você vai aprender tudo sobre ele. Eu sou a Cris Bernardes, eu sou design floral e jardinista apaixonada pela natureza e nesse canal eu compartilho com você o meu conhecimento sobre as plantas e várias ideias para decorar a casa com as plantinhas. Primeiro vamos conhecer a planta. O chifre de veado ou Pachyserium é um tipo de samambaia. Na natureza ele nasce fixado no tronco das árvores, é uma planta epífita e por isso a gente fazer um arranjo fixando a planta numa madeira, a gente vai estar imitando uma condição que já é dele na natureza. Ele tem dois tipos de folhas, as folhas coletoras, que primeiro elas são verdes, depois vão ficando marrom, e que elas, além de fixarem a planta à árvore, elas são responsáveis por coletar resíduos orgânicos, água e nutrientes para a planta. Por isso ela é chamada de folha coletora. E as folhas mais pendentes, verdes, são as folhas férteis, porque elas são responsáveis por produzir os esporos, que são responsáveis pela reprodução da planta. Existem muitas variedades de chifre de veado, algumas que nascem com as folhas mais para cima, outras com as folhas pendentes, algumas têm as folhas bem aveludadas num tom mais acinzentado, mas o tipo de cultivo para qualquer uma dessas espécies é o mesmo. O chifre de veado deve ser cultivado em locais de sombra ou meia sombra. Isso quer dizer que a planta aprecia algumas horinhas de sol fraco todos os dias. Eu vou te mostrar dois exemplos que estão sendo cultivados nessa condição de meia sombra e que estão muito bonitos. Um deles é na casa do meu irmão, é uma planta que nasceu numa pitangueira, já é uma planta bem antiga e que está se multiplicando, crescendo cada vez mais. As folhas já estão bem compridas e ele é maravilhoso. O outro exemplo, ele está no meu jardim, também foi plantado numa pitangueira e recebe algumas horinhas de sol no final da tarde. É outra planta que está maravilhosa e que nos mostra que o chifre de veado aprecia algumas horas de sol fraco todos os dias. Então, com o nosso quadro verde, a gente também vai posicioná-lo num local de sombra com muita luminosidade ou um local à meia sombra, recebendo esse solzinho fraco todos os dias. Agora vamos falar como fazer mudas do chifre de veado, porque nós precisamos de uma bem bonita para fazer o nosso quadro verde. Os chifres de veado, assim como todas as samambaias, se reproduzem através dos esporos, que são essas manchas marrons que se formam no verso das folhas das plantas já adultas. Plantas jovens, ainda a gente não vê nenhum sinal dos esporos. Algumas pessoas até se confundem quando veem essas manchas e acham que são doenças ou pragas, mas não, elas são como se fossem as sementes dessa espécie e se reproduzem de uma maneira bem lenta, porém bem eficaz. Eu quero te mostrar até esse vaso que foi germinado através dos esporos, então nasceu sozinho aqui no meu jardim. Com certeza os esporos desse chifre de veado que fica próximo voou através do vento, grudou no vaso e ali ele encontrou boas condições para se desenvolver. E vejam como ele formou várias mudinhas, tanto na parte de cima, no substrato, quanto essa muda bem bonita que está abraçando o vaso plástico.
E é essa muda que eu vou utilizar depois para fazer o meu quadro verde. E outra maneira de fazer mudas do chifre de veado é através da divisão de toceiras. Então a planta vai crescendo, vai colocando novas mudas ao redor da planta mãe e a gente consegue desgrudá-las usando os dedos ou até uma faquinha para ajudar a destacar essa nova muda. É importante nessa retirada a gente preservar tanto as folhas coletoras, algumas raizinhas e cuidar também para não machucar essas folhas férteis. E aí assim a gente já tem uma nova muda. E vamos aos materiais que nós vamos precisar para fazer esse quadro verde. Uma bolacha de madeira ou um tronco, um ganchinho para pendurar o nosso quadro verde, barbante para amarrar a planta, musgo esfagno, que é esse musgo branquinho que encontra facilmente em floriculturas e garden centers, e uma muda de chifre de veado bem bonita. A minha eu retirei desse vaso plástico que a planta nasceu sozinha no meu jardim. Então, para retirar, eu fui soltando com cuidado as folhas coletoras, colocando a mão bem por dentro para não quebrar, não machucá-las. Tive o cuidado de conservar algumas raízes que estavam fixadas no fundo do vaso e a muda saiu perfeita e linda. E agora vamos à montagem do quadro verde, a parte mais gostosa do vídeo. Mas antes eu quero te pedir, se você não é inscrito aqui no canal, clica aqui para se inscrever e já ativa o sininho, para sempre que sair vídeo novo você já ser avisado e você poder aproveitar esse conteúdo que eu trago com tanto carinho. Nesse canal eu divido o meu conhecimento, o meu dia a dia, eu ensino a fazer um monte de coisa bonita para decorar a casa utilizando as plantas. E não se esquece também de clicar aqui em curtir. É tão fácil e rapidinho e assim o YouTube entende que o vídeo é bom e espalha esse vídeo para várias pessoas que, assim como nós, amam a natureza. Então vamos à montagem, é bem simples e nós vamos começar colocando o ganchinho que a gente vai usar para pendurar o nosso quadro verde. Eu já fiz um furinho com uma furadeira e agora eu só vou rosquear aqui o parafuso. E agora a gente vai utilizar o musgo esfagno para fazer uma caminha aonde a gente vai apoiar a nossa planta. O musgo esfagno, ele é um musgo que conserva a umidade. E como o chifre de veado é uma samambaia e gosta de locais úmidos, esse musgo vai ajudar a oferecer essa condição de umidade para a planta. Então, uma camada bem generosa de musgo. Ele já está úmido aqui e sempre que a gente tiver fazendo a rega, a gente vai direcionar a rega para manter esse musgo úmido. E agora eu vou pegar a minha planta, que tá tão linda, e vou colocar justamente assentada nesse montinho de musgo esfagno. E agora é só fixar a planta utilizando aqui o barbante. É preciso que a planta fique bem firme nessa madeira, mas cuidado para a gente não machucar essas folhas, principalmente de cima. Então eu vou tentar erguer essa primeira folha e passar o fio por baixo dela. Com o tempo, a planta vai se fixando nessa madeira e o barbante não vai nem aparecer e também não vai ser nem importante. Mas nesse primeiro momento é ele que vai dar sustentação à planta.
prontinho! Vocês viram que lindo ficou o meu quadro verde e que fácil que foi de fazer a montagem? Olhem, aqui atrás dá para ver como que ficou a amarração, então tentando deixar a planta bem firme, o musgo bem firme, mas no caso aqui da minha muda, ela praticamente abraçou o musgo, então não tem perigo do musgo cair durante o cultivo da planta. E com o tempo ela vai se fixando, vai grudando nessa placa de madeira e o barbante vai desaparecer. E agora, para fazer a rega, a gente vai direcionar o bico do regador sempre no musgo e nas folhas coletoras, porque elas são responsáveis de captar a umidade e os nutrientes para a planta. Então, eu prefiro fazer a rega utilizando um borrifador. Se for o borrifador de pressão, melhor, porque o jato sai mais intenso e tem que molhar aqui em abundância, direcionando no musgo e nas folhas coletoras. Quando estiver num período de calor, também pode borrifar água em toda a planta, que ela aprecia bastante. E para fazer a adubação, eu sugiro utilizar um adubo equilibrado, um 10-10-10, e fazer na forma diluída e aplicar dessa mesma maneira. Prepara o adubo líquido e borrifa o adubo aqui no musgo esfagno e nas folhas coletoras uma vez por mês. E por hoje é isso, eu espero que você tenha gostado de aprender a fazer um quadro verde. Faça aí na sua casa e depois me conta nos comentários que eu quero saber. E não se esqueça, antes de sair, clica aqui em curtir para ajudar o canal a espalhar o conhecimento e o amor pela natureza para todo mundo. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá!